Olá, muito boa tarde para você que está com a gente ao vivo aqui no Estadão. Tá tudo bem com você? Hoje, dia 15 de outubro de 2018, começando a partir de agora mais uma edição do Estadão A5 com as principais notícias do dia, transmitidas para as nossas redes sociais, Facebook, Twitter e YouTube. Estou aqui no estúdio da TV Estadão e junto comigo está o comentarista José Neumann Pinto. Olá, Neumann, tudo bem com você? Foi bem de fim de semana? Boa tarde, Emanuel. Fui bem, mas o Heisen e o Saqueto foram melhor. Ah, é, né? Com certeza. Eu ganhei de 3-0 do Fluminense, mas o Heisen e o Saqueto ganharam do Grêmio. Palmeiras, e o Palmeiras, ó, tá descolou. Com o pezinho lá. Descolou e decolou. Descolou e decolou, é isso aí. Bom, o Neumann está se referindo aqui à super rodada do Campeonato Brasileiro, chegando na sua fase final com uma disputa interessante ali pelo título e o Flamengo se recuperando na hora certa. Bom, temos alguns temas que vamos tratar aqui da área da campanha eleitoral, né, rumo aí ao segundo turno das eleições, no próximo dia 28, vamos falar tanto do Bolsonaro quanto do Haddad, mas antes de falar dos fatos do dia de hoje, né, das suas agendas de campanha, das declarações de seus assessores, etc e tal, vamos falar sobre uma entrevista muito importante, publicada ontem aqui pelo Estadão, na edição de domingo, edição impressa do Jornal Estado de São Paulo, está também, claro, no estadão.com.br. Tem vídeo dessa entrevista que você pode assistir, um resumo dela, né? São cerca de 10 minutos ali de vídeo que você pode assistir, com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, entrevista feita pelo jornalista repórter de política Pedro Venceslau. Fernando Henrique ali fala sobre essa questão de ser pressionado a tomar uma posição nesse segundo turno das eleições. Ele faz uma análise muito interessante, né, sobre como ele vê cada uma das candidaturas, né, e faz críticas sérias ao PT com relação que agora cobra que ele se posicione a favor do candidato Fernando Haddad. Neumann gostaria de comentar, né, começar o programa de hoje comentando as declarações do Fernando Henrique Cardoso. E aí, Neumann? Fernando Henrique Cardoso foi o meu herói quando ele assumiu a presidência e fez um plano real, né, que acabou com a inflação no Brasil, deu estabilidade econômica e um desafogo para o trabalhador brasileiro. Mas passou a ser meu vilão também, né, além de herói, quando disputou a reeleição. Foi muito acusado pelo PT de ter comprado a reeleição. Mesmo que isso não seja comprovado, a reeleição foi uma ideia infeliz do Fernando Henrique. E ultimamente ele tem feito muitos pronunciamentos que não passam assim pelo meu crivo, né? Mas nessa entrevista que ele deu ao Pedro Venceslau, que saiu domingo no Estadão, saiu ontem, a entrevista é brilhante. O Pedro é um brilhante repórter, a entrevista é brilhante. E o Fernando Henrique disse nessa entrevista que ele não aceita o assédio moral do PT para que ele assuma uma posição de defesa de Fernando Haddad. Ele diz, olha, passaram a vida inteira batendo em mim. Nada do que eu fiz presta, só o que eles fazem é bom, e não fui eu quem inventou o nós e eles. É verdade. Quem inventou os nós e eles, e o Emanuel testemunha disso aqui, que a gente está sempre falando isso, foi o Lula. O Lula denunciado no Mensalão para vencer o Alckmin no segundo turno, até fez com que o Alckmin chegasse a ter menos votos do que teve no primeiro turno, né? O Lula inventou essa briga do nós e eles, que dura até hoje, e é uma briga que está sendo perdida pelo PT, pelo menos até o primeiro turno da eleição, perdeu, né, a briga. Agora vamos ver se o PT vai conseguir superar o Jair Bolsonaro. O Fernando Henrique diz que entre o Bolsonaro e ele tem um muro. E com o Fernando Haddad ele tem uma porta, ele tem uma boa relação com o Fernando Haddad, eles são, além de charás, colegas na USP, os dois são professores da USP, e evidentemente eu conheci o Lula, o Fernando Henrique, em campanha juntos, quando o Lula apoiou como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos a campanha do Fernando Henrique para senador, que ele perdeu para o Montoro, mas ficou como suplente, o Montoro veio ser governador e foi aí que ele assumiu o Senado. Só que o Haddad ficou muito alegre, muito animado, né? Eu não ficaria tão animado. Primeiro porque o Fernando Henrique não é propriamente um líder político que possa carismático, que tenha voto. Ao contrário. Transferidor de votos. Não é. O Fernando Henrique não tem voto. Na prática é o seguinte, Fernando Henrique não tem voto. Seria muito importante para o Haddad, aliás, para o Lula, que é o verdadeiro candidato, o Haddad é só o porta-voz, né?
que tivesse apoio do ex-presidente Fernando Henrique, um velho adversário do PT. Agora, ia ser muito difícil ficar explicando por que é que o voto do Fernando Henrique é bom, se o Fernando Henrique era tão ruim, se era a própria encarnação do mal. A herança maldita de Fernando Henrique. Outra coisa é o seguinte, a porta não significa que esteja aberta. Hoje tem no jornal um artigo do Fernando Gabeira, que foi outro Fernando, terceiro Fernando, que foi guerrilheiro, né, participou do sequestro do embaixador americano, e que faz uma observação interessante. O PT imaginou que o Lula pudesse ser o Nelson Mandela do Brasil, né? Não é o Nelson Mandela do Brasil. E eu até completo o que o Gabeira escreveu, dizendo o seguinte: o PT percebeu mal, a família Mandela, quem roubava era o INE. E se separaram por causa disso. A corrupta era o INE, não era o Nelson. O Nelson sempre foi um direito. No PT é difícil descobrir quem é que não roubou, né? Com essas notícias todas, dos escândalos. Principalmente o Lula, que está condenado porque roubou. Porque cometeu corrupção passiva. Então, é muito difícil o PT assumir isso que eu estou dizendo aqui, mas se não assumir, não vai ter o apoio do Fernando Henrique, ele já deixou isso claro, né? E tem muita gente até dentro do PT que diz que tem que fazer uma autocrítica, mas a autocrítica é aquela conversa de comunista que nunca leva a nada, né? E não tem como fazer, não há como fazer a autocrítica sem um tremendo processo de purgação que vai afastar o eleitorado. O que estão fazendo é o contrário, estão tentando vender um peixe, um verde e amarelo, sem Lula, tal, todo aquele estelionato stalinista. Esse é o José Neumann Pinto, está com a gente aqui ao vivo nesse Estadão A5, Facebook, Twitter e também YouTube. Antes de entrar nos próximos temas, gostaria de avisá-lo e lembrá-lo que hoje tem uma nova pesquisa, que acabou o primeiro turno, a gente pode começar do zero de novo. Nova pesquisa Ibope, Estadão e TV Globo, que será divulgada às 6h50 da tarde, 10 para 7. E na sequência nós teremos um programa ao vivo aqui na TV Estadão para debater os números dessa pesquisa sobre a corrida presidencial entre Fernando Haddad, o candidato Jair Bolsonaro, que hoje lidera, e o candidato Fernando Haddad. O importante dessa pesquisa de hoje, né, Neumann, diferente do Datafolha da semana passada, ele pegou muito colado com o primeiro turno. Essa a gente vai ter um retrato mais da evolução segundo turno. E do eleitor agora diante de ter que fazer uma escolha. Você lembra que eu falei aqui que é muito discutível a pesquisa do segundo turno feita no primeiro turno. Porque a outra eleição estão percebendo que não valeu nada, né? E agora nós vamos ver. Realmente hoje nós vamos ter uma ideia de como é que é a decisão, né? É isso aí. Então, pesquisa muito importante, 6h50, e a gente vai debater aqui na TV Estadão. Não perca, estaremos ao vivo aqui com jornalistas do Estadão, especialistas para falar sobre essa pesquisa e o cenário eleitoral. Voltando a ele, a gente dedica agora uma parte do programa à questão da educação nas duas campanhas. Primeiro, uma entrevista muito importante saiu hoje no Estadão com o general Alessio Ribeiro Souto. Ele está à frente do grupo que elabora propostas para a campanha do candidato Jair Bolsonaro na área da educação. Ele diz que é muito forte a ideia de se fazer uma ampla revisão dos currículos e das bibliografias usadas nas escolas para evitar que crianças sejam expostas a ideologias e conteúdo impróprio. Tem sido a tônica do discurso do Bolsonaro em relação à educação. Ele defende que professores exponham a verdade sobre o regime de 64, narrando, por exemplo, morte dos dois lados. Ele declarou nessa entrevista: existe a verdade, quer se queira ou não, e ela nem sempre tem sido retratada, declarou o general Alessio Ribeiro Souto. Em relação ao candidato do PT, Fernando Haddad, ele postou uma mensagem hoje em seu perfil no Twitter, sugerindo o nome do filósofo e articulista Mário Sérgio Cortella para o Ministério da Educação. Seria, em tese, se ele aceitasse o convite, o ministro da Educação do Haddad, caso ele fosse eleito. A gente tem aqui o tweet do Haddad, que escreveu: sou amigo do Mário Sérgio Cortella há anos, ele acompanhou meu trabalho como ministro há muito tempo, digo que ele deveria pensar em ocupar o Ministério da Educação. Quero montar a equipe dos melhores,
declarou. Cortella não é o primeiro nome aventado pelo presidenciável para compor um eventual ministério. Na semana passada, o petista sugeriu que o empresário Josué Gomes, que é filho do ex-vice-presidente José Alencar, ele disse que tem todas as condições, perfil e sensibilidade social para chefiar a Fazenda, caso ele seja eleito. Aos poucos, então, os candidatos vão declarando, dizendo aí quais seriam seus nomes ideais para compor os ministérios a partir de 2019. Nesse pacote educação, qual que é a avaliação, Neumani? Em primeiro lugar, o general é o seguinte, a ideia do general é uma ideia meio popular, digamos assim, junto às famílias brasileiras, mas não é uma ideia positiva do ponto de vista da educação. A educação não pode contar a verdade de um lado só. É verdade. Só que também não pode dizer que na ditadura militar foram tudo rosa. Não foram. Quanto às vítimas da ditadura, são vítimas da esquerda que combateu na guerrilha, na guerra suja, e um menino que explodiu, não podia nem ser tido como uma vítima do regime, era um sentinela que estava na porta do quartel em São Paulo e foi explodida a porta, o menino morreu junto. É claro que houve combates, nesses combates morreram também gente do outro lado, mas olha, a importância, não é importante contar essa história tentando fazer de um lado ou do outro. O que é importante e que o Bolsonaro não está fazendo, por falta de competência no setor, por não ter ninguém que diga essas verdades para ele, é o seguinte: o Fernando Haddad, ou melhor, o Lula, representado pelo Fernando Haddad, tem feito uma grande propaganda da sua atuação, porque criou FIES, porque abriu universidades. A verdadeira crítica à educação nos governos do PT é feita pela ONU, aquela que eles vivem apelando, a ONU, a Organização das Nações Unidas, a quem apela para mostrar que o Lula é perseguido. A ONU acaba de divulgar o Índice de Desenvolvimento Humano, e a educação no Brasil, nos governos do PT, foi tão ruim que segurou tudo que foi conquistado pelo Brasil em termos econômicos. É só ler o noticiário do dia. Agora não tem ninguém lá. Eu não estou aqui para dar ideias para o Bolsonaro, ele que se vire. A questão toda é a seguinte: também ficar atacando desse lado ideológico aí pelo general é uma burrice. Só que não é por aí que ele vai perder votos. Em relação a indicar ministro, eu acho que é uma boa coisa. O candidato vai mostrando para a população, né, como é que vai ser a sua equipe, porque ele não vai governar sozinho, né? Então acho bom que o Haddad tenha indicado agora o Josué, agora o Mário Sérgio Cortella, são nomes respeitados, né, e que estão fora, digamos assim, daquela militância, daquele núcleo de militância do PT e tal, mas não vai ser com Cortella ou com Josué. Aliás, eu fico impressionado com essa sede que eles têm. Todo mundo queria o Josué, e eu não conheço assim nenhuma, eu nunca li nada que me dissesse que o Josué tem algum voto. Então eu não acredito, nem o Josué, nem o general Alessio, né? Alessio. Muito menos o general Alessio, né? Agora, será que vamos voltar a briga dos nomes, né? Era o elevado Costa e Silva, passou a ser elevado João Goulart, aí vai voltar a ser Costa e Silva, né? Vamos tratar o Brasil com mais seriedade. É o mínimo que a gente pode esperar de candidatos a presidente da República numa crise desse tamanho, né? Falando sobre o dia dos candidatos, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, hoje foi à sede do Batalhão de Operações Especiais, o BOP. Ele chegou e saiu sem falar com a imprensa. Segundo o assessor do presidenciável, a agenda no batalhão foi uma visita a amigos. Durante o encontro, que durou aproximadamente 2 horas, Bolsonaro discursou brevemente e tirou selfies com homens do BOP. Podem ter certeza, em chegando à presidência, teremos um dos nossos lá em Brasília, afirmou Bolsonaro. Jair Bolsonaro encerrou sua fala com um grito de caveira tradicional entre os homens do BOP. No fim, ainda brincou com o coronel que foi cumprimentá-lo e disse: "Estou dando continência para o coronel, mas quem vai mandar no Brasil serão os capitães", brincou Jair Bolsonaro. Já o candidato Fernando Haddad, do PT, esboçou uma meia-culpa sobre as gestões do Partido dos Trabalhadores ao afirmar que a legenda deve reconhecer seus erros para convencer o povo brasileiro de que fará um governo diferente. Declarou: "O nosso problema é esse.
Temos de recuperar o projeto que deu certo, corrigindo o que esteve de errado, assumindo e corrigindo o que esteve de errado, disse o candidato numa entrevista a uma emissora de rádio aqui em São Paulo. Haddad afirmou ainda que a ausência do ex-presidente Lula nas campanhas do segundo turno mostra a necessidade de se construir um governo mais amplo do que o PT, para manter estáveis as instituições democráticas. Ele disse: vamos ter de unir as forças democráticas em um governo mais amplo que o PT. Todo mundo que for a favor da democracia eu convoco para o meu lado. É um sinal que eu estou dando de que quero ampliar o debate na sociedade. Você pode ver, inclusive, a questão que o Neumann estava comentando aqui, né? Mudança até de cenário. Agora uma bandeira brasileira atrás do Fernando Haddad. E essa mudança de discurso de que a democracia é contra a ditadura. Quem é que defende a ditadura? Olha aqui, isso é uma agressão a 50 milhões de eleitores que votaram no Bolsonaro no primeiro turno. Esse rapaz precisa aprender essas coisas. Isso aí é de uma estupidez absurda. Eu quero saber como é que ele vai ganhar voto chamando o eleitor de antidemocrático. O Bolsonaro está indo lá visitar os capitães, ele está reforçando a imagem de que ele é o presidente da segurança. Aí vai o Haddad, que ele é o candidato democrático, e o outro não é democrático. Quer dizer, 50 milhões de brasileiros caíram num conto neonazista, neofascista. Aliás, esse erro tem sido cometido também pela turminha lá o Ciro Gomes, que queria ser terceira via e foi terceiro colocado. Tem uma pequena diferença, apesar de ter o mesmo número 3. Né? Os outros também, os tucanos, e o próprio Fernando Henrique. O muro que o Fernando Henrique ergueu em relação ao Bolsonaro é um muro que eu entendo. O Fernando Henrique foi um combatente da ditadura, o Bolsonaro nem fazer parte da ditadura fez. Aliás, o Lula fez parte da ditadura porque o Turminha contou no livro dele, Assassinato de Reputações, que o Lula era agente da polícia do pai dele, o meu turma, chamado Agente Barba. O Bolsonaro, tá certo, não foi informado disso e fica relembrando a ditadura. Melhor não, ninguém relembra. O Bolsonaro devia esquecer a ditadura, o general lá, com essa história da educação, e o Fernando Haddad também, porque tem essas más lembranças. A declaração do Lula a favor de Hitler para a revista Playboy, quando ele era dirigente sindical, está lá impressa, está lá. É isso aí. O encolhimento do Centrão, PP, DEM, PR, PRB e Solidariedade, que perdeu 22 deputados federais na eleição, tem forçado caciques do grupo a repensarem a formação do bloco que apoiou Geraldo Alckmin no primeiro turno. A avaliação é de que o eleitorado encarou a aliança como um agrupamento de tudo que há de pior na política. Tadinhos. Apesar disso... E não é? Entre nós dois. Não é tudo que há de pior na política, por acaso? Contém ironia no que eu disse. Marum. Peronde. Coitado, não são fisiológicos, eu estou morrendo de compaixão aqui. Não, e o Peronde disse, sabe o que o Peronde falou? Que o povo é cego. Porque se o povo fosse inteligente, tinha votado nele. Realmente, a gente viu um conteúdo programático muito sólido. E o Peronde, dizendo que os outros são cegos, quer dizer, aí é o seguinte, ele insulta os cegos, os deficientes visuais, né, o que é um absurdo, né? Os deficientes visuais serem insultados por um político, e insulta o povo todo, que o tirou com toda a justiça, porque, somente uma pessoa sem mentalidade nenhuma podia votar naquele idiota, falando aquele monte de truculência em defesa do indefesável governo Temer. E aí não bastasse, né, todo esse momento de lamúrias aí dos representantes do Centrão, eles querem mudar o nome do Centrão. Realmente é impressionante, é uma grande providência. E querem reconduzir. Não, eu acho que pelo menos é uma justiça, porque não tem nada a ver com o Centro. É verdade. O que eles são mesmo é suspeitos. Podia botar assim, bloco dos suspeitos. Bloco dos comprometidos da justiça. Vamos lá? O menino da Solidariedade, o Paulinho da Força, o Roberto Jefferson, a Cristiane Brasil, quem é mais o André Moura, vulgo André Cunha, quem é mais do Centrão? Tem o Ciro Nogueira, Ciro Nogueira, quer dizer, o bloco dos suspeitos. Dos suspeitos. E agora a ideia é reconduzir Rodrigo Maia à presidência da Câmara, mantendo força política no parlamento. Fato é, Neumann, que a reorganização das forças políticas no Congresso, especialmente na Câmara, a grande novidade se dá pela formação de um bloco de direita, realmente de direita, que não havia no Brasil. Né? Se colocava o Centrão como direita,
mas não era, né? Tentava colocar essa pecha, era mais um grupo fisiológico. E agora, o fortalecimento do PSL, né? Uma bancada com 52 nomes, e por conta da cláusula de barreira, já a possibilidade de que essa bancada fique ainda maior, pela primeira vez a gente vai ter um bloco de direita com muita expressão na Câmara dos Deputados. Né? É importante que o eleitor que votou nesse bloco seja representado, está cumprindo a função da democracia representativa, mas eu acho mais importante do que tudo a cláusula de barreira, porque com a cláusula de barreira você, de certa forma, não acaba, mas você combate a promiscuidade partidária, porque fala-se muito em governabilidade, mas o problema da governabilidade é o fato de que você tinha 28 partidos no Congresso, agora tem 30. São 52 deputados do PSL, para ver a força dessa opinião da sociedade contra a corrupção e a insegurança, que elegeu uma bancada de um samba de uma nota só, né, do Tom Jobim, né? Aquele sambinha feito de uma nota só. E agora tem 52. Só que a bancada maior, eu quero lembrar, é a do PT. A bancada do PT é maior que a do PSL. Então, ao contrário do que aconteceu há 2 anos, quando o PT mergulhou, o PT não ficou enterrado. Quem ficou enterrado, pelo menos pelo visto até agora, a não ser que haja uma reação do Dória aqui em São Paulo, foi o PSDB. PSDB e o MDB. O MDB também. Também. 2 partidos que vinham num movimento de ascensão. Com toda a justiça. Com toda a justiça. Com toda a justiça. O PSDB frustrou e traiu 50 milhões de brasileiros, que foram os que votaram no Aécio, e depois ficaram sabendo que ele pegava propina do Odebrecht e da JBS para fingir que fazia oposição. Minha gente, é isso aí. Terminamos a edição de hoje aqui do Estadão A5 com José Neumann e Pinto. Lembrando mais uma vez que daqui a pouco, por volta de 7 da noite, um pouquinho depois das 7, a gente abre mais um programa ao vivo aqui na TV Estadão e vamos avaliar os números da pesquisa Ibope Estadão e TV Globo. Pesquisa que será divulgada 10 para 7 exatamente. E vamos olhar um pouco para esse cenário de segundo turno, uma pesquisa bastante importante para entender se Haddad teria fôlego para chegar próximo ao Bolsonaro, que tudo indica, segue na liderança das pesquisas. Muito obrigado. Manuel, boa tarde. Boa tarde para você e saiba que o nosso trabalho aqui é duro para satisfazer a você, para lhe dar informação e opinião. E não perca, aproveitando essa janela mais uma vez, o Neumann tem publicado vídeos todos os dias, você encontra no blog do Neumann, mas pode procurar direto no YouTube. Como é que é o nome do canal? José Neumann e Pinto. José Neumann. Por exemplo, assim que o Grisa, que é o produtor, me mandar esse programa, eu vou colocar no meu canal do YouTube. Depois eu vou chegar em casa e vou gravar um vídeo. Né, comentário do dia. Todo dia eu estou gravando um vídeo no canal, estou tendo uma excelente receptividade. E gostaria muito que você participasse. Se você vê o vídeo, se você gostar, você se inscreve, que aí você passa a ser informado. Exatamente. Sobre quando eu voltar. Os comentários que eu faço na TV Gazeta e as minhas participações aqui no Estadão S5, eu ponho no meu canal do YouTube. É isso aí. Obrigado, viu, Neumann? No Twitter. Todas as redes sociais. Tchau, gente. Obrigado, Neumann. Tchau.